Graças a Deus por tudo, né, meus irmãos? Neste momento agora, nós vamos estar aqui transferindo, passando o trabalho ao nosso companheiro, pastor Gessé, que vai estar aqui nos trazendo mais uma porção da palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. E como é bom aprender a palavra de Deus, né, pastor Beto? É muito bom ouvir e aprender. E eu aprendi algo que diz que aquele que não assenta para aprender não pode levantar para ensinar. Então nós assentamos para aprender, para um dia levantar para ensinar. E hoje, irmãos, nós temos aqui um grande mestre. Pastor Gessé é um grande professor, ensinador da palavra de Deus. E eu falo sempre para o pastor Gessé, irmãos, não é que com demagogia, nada, mas eu gosto de ouvir o pastor Gessé. A irmã Lúcia também gosta muito, né, irmã Lúcia? Ela sempre fala, eu gosto de ouvir o pastor Gessé ensinar, eu gosto de ouvir o pastor Gessé, né, ensinar a palavra de Deus, porque isso é um dom, irmãos. Ensinar é um dom, né, pastor? Ensinar é um dom. Nem todos têm esse dom. Tem pessoas, irmãos, eu estava uma vez na faculdade e tinha professores lá que era PhD, mestrado, doutorado, mas ele não tinha aquele dom para ensinar. Ele falava e você não entendia nada. Falava, um homem culto, com muito conhecimento, mas ele falava e a gente não conseguia entender, não aprendia. E às vezes ia um professor um pouquinho mais simples, só mestrado, às vezes pós-doutorado, mas ou pós, né, tinha sua pós, mas quando ele falava, parece que a mente fazia assim, ó, aí você entende, era só isso, então agora entendi. E o pastor Gessé tem esse dom, irmãos, que é o dom de ensinar. Quando ele fala, irmãos, abre a nossa mente e a gente aprende mais um pouco da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando e já ouvindo a porção da palavra de Deus com o nosso companheiro, pastor Gessé. Oh, glória a Deus. Pastor Beto, o senhor orar ao Senhor? Louvado seja Deus, vamos orar. Pedir a Deus que use o nosso pastor mais e mais. Já é usado, mas que venha usar mais e mais. Como foi dito, também sempre digo ali para minha esposa que é um prazer, né? É uma alegria muito grande estar aqui e poder ouvir esse homem ensinando. Então, é uma bênção. Deus poderoso e Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, nesse momento, ó Pai, que aqui estamos reunidos neste lugar, eu peço ao Senhor que abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente, ó Pai, para receber, Senhor, a palavra, Senhor, que assim, meu Deus amado, o Teu servo vai, Senhor, transmitir para nós, Pai, nesse momento, ó Pai, que nós possamos aprender, meu Deus amado, com o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Ele já está em Tuas mãos, Senhor, e que Ele venha fazer conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, prepara nosso coração e nossa mente, em nome de Jesus. Agora eu vou para lá porque eu quero aprender. Amém. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus. Né? Obrigado, Deus, irmãos, pelo prestígio, né? Mas isso só nos traz mais responsabilidade, né? Não tomo isso como um ponto final em si mesmo, mas como um compromisso de estar aprendendo a palavra de Deus. Paulo diz que aquele que ensina, esmire-se em ensinar. Ou seja, dedica, faça o melhor. Então, essa noite nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical. Diz que antes de o professor começar a aula, tem que organizar a sala, né, irmão Zeni? Tem que organizar a sala, né? Eu tive uma escolinha de treinamento, né? Para a vida profissional, que diz que sentou torto, aprende torto. Então, cuidado com a postura, né? A postura também ajuda, né? a ter foco, né? Ajuda também a ter atenção. Não é isso, irmã Rosimeire? Se sentar relaxadão, né? Né? Então, o aluno bom é aquele que tem os olhos fitos e o coração ardente por aprender a palavra de Deus.
Aqui nós trouxemos algumas revistas aí, foi distribuída aleatoriamente, nós não temos um número de alunos assim fixo, cadastrado, mas nós tem alguns que frequentam aqui aos domingos pela manhã, e hoje não foi possível, porque tive outros compromissos, mas com muita dor no coração, né? Deixar aqui esse espaço, mas compromisso de estar aqui agora à noite, né? Quem tem a revista, quem tem aí? Amém? Irmã Rosimeire trouxe a revista, irmã Rosimeire? Acabou de pegar emprestado. Tá vendo? É isso aí. Né? Está na hora. Quem não tem, pega emprestado. Glória a Deus. O tema de hoje, continuamos ainda falando da Trindade, que é o assunto do trimestre. Na lição passada, nós falamos do Deus Espírito Santo, e hoje, o Espírito Santo como o regenerador. Eu vou pedir aqui a irmã Rosimeire, vem aqui fazer a leitura bíblica em classe, né? Pode vir aqui à frente. Ela vai aqui citar o capítulo onde se encontra, quem quiser ir acompanhando aí, né? E quem tem a revista, já fica logo com a revistinha. Quem não tem, acompanha na Bíblia. Nós vamos procurar ao máximo aproveitar mais a Bíblia do que a revista propriamente dita. Paz do Senhor. O livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém podes fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Deus abençoe com a sua palavra. Então, o assunto hoje é regeneração. Texto bíblico básico foi o encontro de Jesus com Nicodemos para falar desta necessidade. Então, primeiramente, nós vamos ver que, voltando lá no princípio das Escrituras, quando Deus formou o homem, Ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. E Ele o fez em condições espiritual de ter comunhão com Ele, não é isso? Então, esse homem criado por Deus tinha toda a capacidade de ter comunhão. Comunhão quer dizer o quê? União, comunicação, né? Acordos em comum, né? Ter algo em comum, aonde Deus poderia falar e também ouvir, uma troca de relacionamento. Mas o que houve logo também
no princípio das Escrituras, mostra que houve uma quebra de comunhão. Não é isso, irmã Rosemary? Quando há essa quebra? Quando o usurpador, o enganador, infiltrado, acaba seduzindo e levando o homem a desobedecer a Deus. Essa desobediência quebrou essa comunhão. Logo, a Bíblia diz, para ser mais sucinto e geral, diz que todos fizeram o quê? Pecaram ou não? Pecaram. Ao pecar, eles foram o quê? Destituídos. Isso quer dizer o quê? Foram tirados da presença de Deus. Amém? Logo, irmão Manuel, o homem foi destituído. Quebrou-se. O ato de comunhão primordial pelo qual Deus o criou, acabou sendo quebrado. Lógico que, ao longo da história bíblica, principalmente dos povos de Israel, encontramos homens com dignidade, né? Homens justos, como foi declarado de Noé, né? Homem de fé, como Abraão, né? Homem vocacionado, como Moisés, homem espiritual, como Davi, que tocava, que salmodiava, que alegrava os corações. Mas, no entanto, não era suficiente para dar a condição plena de comunhão como um resultado satisfatório no projeto de Deus. Amém? Então, nós vemos que, para mudar a história da humanidade, foi preciso uma intervenção de Deus. Senão não mudaria nada. E nós aprendemos que Deus planejou a reconciliação, por consequentemente a salvação, e nesse plano de salvação, ele incluiu os atores. No caso, Jesus, aquele que iria fazer o sacrifício expiatório. E o Espírito Santo iria entrar com a aplicação daquilo que ele fez. Porque não basta o remédio ser bom, tem que fazer uso dele. Né? Fazer uso na medida, na dose certa e no tempo apropriado. Jesus veio. E aqui o texto diz que ele encontrou um mestre em Israel, que acredito eu, que como todo bom homem e bem intencionado, já traz consigo algumas ideias comuns de bondade, de aproximação com Deus. Porque muitas pessoas boas imaginam que com suas obras de caridade, de ajuda ao próximo, né, com a sua obra de justiça, de amor, tudo isso é importante, mas insuficiente para reatar, para reaproximar e para definitivamente colocar o homem de pé novamente com Deus na estatura do qual ele caiu. Então Nicodemos encontra com Jesus e a conversa era saber a respeito da salvação. Como se salvar? Será que cumprindo a lei, as suas exigências, cumprindo o ritualismo, o cerimonialismo, o moralismo,
seria suficiente para salvar? Porque, às vezes, acabamos tendo essa ideia de que o simples fato da pessoa conhecer uma doutrina e ter determinadas mudanças de comportamento já garante a ele a salvação, ou no mínimo a comunhão com Deus. E aí o que a gente recomenda às pessoas? Vai para a igreja, vai para a igreja. A igreja é apenas uma oportunidade que nós temos. Mas em si só não resolve o problema estar dentro desta ou daquela igreja. Nós precisamos ter o que Jesus disse, um encontro com Deus. Tem muitas pessoas perdidas dentro dos templos, alegre, cantando, aplaudindo e vivendo um êxtase espiritual, mas ainda não teve um contato poderoso para formar nele um novo caráter. Glória a Deus. Quando eu era mais jovem, alguém me contou que havia aceitado Jesus, e os irmãos disseram, crente não fuma. E quem já fumou sabe que, pelo menos falaram para mim, que um dos vícios mais terríveis de se deixar é o cigarro. Quem já fumou sabe, né? E disse que esse cidadão aceitou Jesus e ele não conseguia deixar o vício. E o que ele fazia, irmão Ricardo? Quando ninguém estava vendo, puxava o trago dele lá. Mas na igreja, ali, recebendo a palavra, a instrução, e querendo ser liberto, esforçando para ser liberto, mas não conseguia. E um dia, eu indo trabalhar, encontrei esse irmão. Ele sumiu um pouquinho na minha frente, e eu, jovenzinho, falei, onde está o irmão? Eu vou falar o nome aqui, porque só o Ricardo conhece. É o Chicão. O irmão Chicão, atrás do caminhão, atrás do pneu, puxando um trago. Aí ele viu que eu olhei assim, e eu já naquela época, eu já era assim, um tanto cauteloso, né, com aquilo que eu vejo, com aquilo. Não fiz nenhum julgamento, não falei nada. Ele melou a mão de graxa e veio, né? Ô, irmão, eu estava arrumando um parafuso lá no pneu do caminhão, na roda, sei lá, porque sabe como é que é, né? O cara não viu. Ah, tá bom, tá. Né? Passados-se muitos dias, ele me encontrou novamente e falou, ó, irmão Gessé, na verdade, eu sei que você sabe, que eu era no vício mesmo. E eu fazia de tudo para deixar, e não deixava. Mas naquele dia que você viu e sabe o que eu estava fazendo, eu tomei um choque tão grande que eu fui falar com Jesus, dizer a ele, Senhor, não dá para esconder mais. Eu preciso de algo vindo do Senhor. E eu preciso que essa situação mude. Pastor Marcos, ele disse que fazendo assim, ele não jogou o cigarro fora, não pôs em lugar nenhum, mas um determinado dia, ele levantou, não estava nem com vontade, foi lá, pegou para testar, sentiu um mal-estar, um nojo, uma repulsa, e disse, isso não é mais para mim. Glória a Deus. Irmãos, tem muita gente lutando para melhorar, e deve lutar mesmo, mas o ponto de partida não é uma reforma no comportamento, é uma transformação interior. Amém? Aquele irmão está na igreja, mas ele está assim. Irmão, nós temos que orar por conversão, para que haja milagre de conversão.
de transformação, de regeneração. Jesus disse o que a Nicodemos? Quando ele faz, então, a pergunta, e disse: Rabi, sabemos que tu és de Deus, vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu faz, e nem esses sinais, se Deus não for com ele. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, o quê? Aqui fala ver, né? Se não pode nem ver, como é que vai entrar, né, irmão? Então, definitivamente, é uma condição única e exclusiva para entrar no céu. É a regeneração. Amém? Ora, e como que faz para essa regeneração acontecer? Hoje nós vamos procurar descobrir se realmente ela aconteceu em nós ou se ainda temos que buscá-la. Amém? Quem quer aprender um pouquinho mais? Amém? Glória a Deus. Então Jesus disse, aquele que... Aí Nicodemo diz o seguinte: Senhor, mas não pode, um homem já velho, não sei quantos anos ele tinha, mas não sei se falava dele mesmo ou de outro, mas ele perguntou, uma pessoa adulta, uma pessoa comum, pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Porque ele entendeu que Jesus estava falando de nascer mesmo. Nascer é nascer. A Sofia outro dia teve um nascimento, né, irmã? Eu pergunto para a irmã Juliana, a Sofia, ela teve alguma participação, alguma vontade dela em nascer? O desejo dela foi que formou ela, que trouxe ela? Não. Nenhum nascido nasce pela sua própria vontade. Amém? Os irmãos falam, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo. É um desejo da alma e do coração de reconhecer uma necessidade. Mas ninguém pode nascer por si mesmo. Esse milagre tem que ser operado por Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que acham a igreja bonita, os hinos bacana, as orquestras, a música, os cânticos, os corais, fazem parte, compõem tudo, tudo maravilhoso. Mas Jesus condicionou a entrada no reino de Deus ao novo nascimento. Nicodemo perguntou, como é possível? Humanamente falando, impossível. Ninguém aqui vai nascer e nem reencarnar e nem reaparecer, nada. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue ao destino que Deus vai dar. Agora, como pode ser isto? Jesus deixou bem claro. O que é nascido da carne é carne. Glória a Deus. Hein? Como que eu sei se eu nasci só da carne ou só do espírito? Hã? Pelas obras. Porque nascimento e regeneração, estamos usando a mesma palavra para a mesma coisa, com palavra diferente. Regenerar é ser gerado novamente. Nicodemo perguntou, como que eu vou ser gerado de novo? Então, regenerar, gerar de novo. Formar de novo. Por quê? Jesus diz, terminalmente, quem nasceu da carne é somente carne. Paulo até diz, oh, miserável homem que sou, eu estou em apuro, porque às vezes eu quero fazer o bem, mas acabo não fazendo. O mal que eu não quero parece que está em mim. Ele falando antes da sua regeneração.
Eu me sinto miserável. E ele chegava a dizer, quem vai me livrar o meu corpo dessa morte? Ele se sentia um morto, um incapaz, pelo menos para Deus. Tem muito morto vivo aí, cantando, pulando para o mundo, mas para Deus ele está completamente morto. Então Paulo dizia, quem vai me livrar o meu corpo dessa morte? Mas ele diz, encontrei uma saída, aonde havia uma morte promovida pelo pecado que dominava, que abundava, que sucumbia em todos os seus estados. Veio uma graça sobre mim e me libertou. Graças a Deus que me deu vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que aonde esse pecado abundou, agora superabundou a graça. Então é isso que Jesus está dizendo. Quem nasceu da carne pode ser bom, mais ou menos, pode ser ruim, mas não deixa de ser carne. Paulo disse lá aos Coríntios, ensinando que tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então o homem natural é o homem comum. Ele é um bom cidadão, paga suas contas, está vivendo relativamente em paz com a comunidade, mas não nasceu de novo, não teve um encontro, não teve uma regeneração, não passou pelo processo pelo qual Jesus condicionou. Lá em Gálatas, capítulo 5, aos Gálatas, capítulo 5. O que é nascido da carne é carne. Quem encontrou, capítulo 5, versículo 19 até o 21. Aos Gálatas 5, 19 a 21. Isso, esse nasceu da carne, olha aí. Amém? Não herdarão, irmão Orzani, não pelas coisas propriamente ditas, mas pelo fato de ter nascido só da carne. Amém? Então, ele pode ter algumas melhorias. Não vou ter mais inveja, não vou mentir, mas o resto, não há como ter comunhão, salvação, se não ter um nascimento. Regenerar traz consigo o processo de transformação interior. Muda os pensamentos. E alguns mudam até a aparência, como diz o irmão pastor Beto, né? Diz que passava, via os crentes com aspecto, né? Um aspecto bom. Diz que uma certa vez Jesus foi impedido de passar numa determinada província porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Então, novo nascimento traz consigo sinais. Glória a Deus. Enquanto eu estou fazendo força para deixar uma coisa, eu preciso rever se o milagre já ocorreu e a minha natureza já foi tocada,
restaurada, para que não fique apenas no esforço humano. Jesus disse que não é por força e nem... Pessoas acham que é maltratando o corpo, é mutilando, é deixando uma série de coisas. Não é. O primeiro passo é ter um encontro. Glória a Deus. Agora, o melhor que nós vamos aprender. Como nascer de novo. Jesus diz que nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é para mudar de vida. Então vamos voltar lá ao texto bíblico básico. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse: necessário é nascer da água, verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver. Glória a Deus. Amém? O que é nascer da água? Então já descobrimos aí os elementos que vai gerar-nos de novo. Oh, glória a Deus. Amém? Então a palavra de Deus ela é poderosa. Irmão, só não se converte quem não tem contato com essa palavra. Nascer da água. O que é a água? Nas Escrituras. Não estou falando da água aqui, do bebedouro. Vida. O que mais? Salvação. O que mais? Palavra. Jesus diz: vós já estáis pela palavra. Então, quando recebemos a palavra, estamos num ambiente onde a palavra é estritamente bíblica, de acordo com as Escrituras. Jesus diz: examinais as Escrituras, elas testificam de mim. Cuideis ter nela a vida eterna. A fonte inicial de uma regeneração não começa na eloquência do pregador e nem na boa vontade desse ou daquele de trazer alguém à igreja, mas se não tiver a palavra de Deus na igreja, na tribuna, não falar do evangelho poderoso que Jesus veio trazer, não há mudança, não há transformação, não há regeneração. Pode ter um povo educado e até caridoso e até com qualidades diferenciadas, mas não pode condicioná-lo a entrar no céu, porque somente a palavra de Deus tem esse poder. Glória a Jesus, aleluia. E como que a palavra age, irmã Lúcia? Ela confronta, ela derruba suas teses de tradições de vida. O que você aprendeu é levado agora à luz das Escrituras. Eu aprendi assim com meus pais, mas a Bíblia, o Senhor Jesus está falando assim. Confrontando os nossos conceitos com as Escrituras. Quando Jesus falava em Morzeni, até o Flávio falou, o Gessé é o mestre. Jesus é o mestre dos mestres, não tinha maior mestre. E ele ensinava as pessoas, fugiam. Porque se tratando da palavra de Deus, não vale a pena ser um bom ensinador, precisa ter sede de salvação. Então Jesus, primeiramente, provocava sede. Quem tem sede, quem tem desejo, quem está ávido por salvação, quem suspira por salvação, quem quer realmente uma transformação que mude o curso da sua vida, venha a mim e eu farei nele uma saída, algo que faz saltar da morte para a vida. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Não é assim que ele falou? Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios, não é pouca água não, é uma fonte
poderosa, impetuosa, que jorra agora do íntimo do seu ser para a vida. E ele diz, agora eu quero viver, mas não para mim mesmo, diz Paulo. Agora eu quero viver para Jesus. Ele diz, a vida que outrora eu vivia na carne, agora eu a vivo no Filho de Deus. Porque eu tive um encontro com Ele e a palavra do Senhor em mim gerou uma mudança. Portanto, eu nasci com Cristo. E ele diz, se já nasceste com Cristo, buscai as coisas que são aonde Cristo. Amém? Então, essas ideias de carnalidade, que muitas vezes nos faz tanto mal e queremos nos livrar disso, ela só tem um remédio: levar ao pé da cruz do Calvário e apresentar ao Senhor Jesus, mediante a sua palavra poderosa. Isso vai cair por terra e algo novo vai nascer em nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem gente que fala, é filho de berço evangélico, né? É lindo isso, né, Ricardo? Nasci no berço evangélico. Ah, mas isso garante tudo, né, pastor Beto? Hã? É, irmã Divânia? Irmã Divânia tem uns 4 ou 5 lá, tudo nasceu no berço evangélico, né? Não estou falando que está perdido, não, mas cada um tem o seu momento, né? Mas, quantos no berço evangélico ainda não encontraram o milagre da regeneração? E a mãe fala, eu fiz de tudo, eu trouxe para a igreja, né, pastor Marco? E traz mesmo, eu me lembro do Marco, quando o Marco ia, quanto era? 7, 8? 6. O Marco ia a pé daqui, lá no caminho do Itaim, passava por dentro, era tudo escuro, lugar perigoso. A estradinha cheia, ele levava, trazia. Fez bem, é assim mesmo que tem que fazer. É dar oportunidade para que tenha contato com o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Glória a Deus. Se quer que uma pessoa mude, realmente traga ele aonde se prega a palavra. Outro dia alguém falou, tem muitas igrejas, tem uma na porta da minha casa, outra na rua de trás, mas nem porque tem um nome de igreja precisa saber se está tendo o Evangelho da regeneração, da Escritura Sagrada. Jesus diz, o que nasceu da carne é carne. Ponto final. Os nossos filhos, se não passar por um milagre, eles receberam melhores condições. Porque não teve num lar de briga, de bebedice, de violência. Teve condições favoráveis, entre aspas, mas não suficiente para dar a eles a garantia de novo nascimento. Novo nascimento, eles também têm que ser confrontados com o Evangelho de Cristo. Uma certa vez, irmã Juliana, um grupo de discípulos confrontado com as verdades que Jesus estava apresentando, alguns deles ainda não tinham passado pelo novo nascimento, disseram assim, Senhor, já tem muita gente que não está vindo mais no culto, porque as palavras que estão sendo faladas aqui não estão agradando. Ou não estão entendendo. Não, entendendo eles estavam. Eles não estavam mesmo se encaixando nela. Porque o Evangelho não é difícil de entender. Porque o melhor professor está aí. Enquanto nós falamos, o Espírito Santo está certificando, está confirmando, está falando. Não é eu. Então, o melhor, o professor bíblico, ele traz consigo o Espírito de Deus. Esse é o professor. Quando o professor é apenas teoria bíblica, mas não tem a inspiração, é letra que não opera poder, porque precisa ser acompanhado de virtude. Paulo falou, o Evangelho, quando eu vim trazer, eu vim realmente em temor e tremor, para que vocês não se apoiassem em mim e nem em algo meu humanamente, mas eu trouxe o Evangelho de poder, de graça, de Jesus Cristo, que realmente transforma e não depende de mim. Aleluia! Aleluia!
A regeneração em nossa vida depende, primeiro, do que nós realmente recebemos como verdade nas Escrituras. Amém? Ah, fulano é evangélico. Amém. Jesus, numa certa vez, você não está tão longe, mas também ainda não está dentro. Tem um camarada, Jesus disse, você não está tão longe não. Está rodeando ali, mas ainda não recebeu o milagre da regeneração. Quem nasce da carne é carne. Mas Jesus diz, nascer da água. Então, o primeiro ato, para que o Espírito Santo venha operar, é o confronto com a palavra. Então, a primeira coisa é entender que realmente, por melhor que somos, melhor que seja a minha família, melhor que sejam meus pais, melhor que sejam meus ancestrais, melhor que seja a minha educação, melhor que seja a minha convivência familiar, social, profissional, eu preciso, para estar diante de Deus, nascer de novo, nascer da água, receber este milagre. Então, primeiro ponto do milagre. Confrontou com a palavra, a pessoa sente uma tristeza. Quem já viu pessoas aceitando Jesus chorando? Chorando. Por que chora? Eu vi a pessoa chorando de soluçar. Parece que isso hoje não é muito vivenciado, né? Mas o Espírito Santo é o mesmo. É os corações que estão mais duros. A dureza dos corações é que tem dificultado a obra de Deus. Diz que em alguns lugares Jesus não pôde operar os milagres por causa da dureza do coração. Crente de coração endurecido também, reunido, impede a operação, impede a regeneração, impede o milagre da conversão. Amém? Por isso, é de bom grado a palavra do Senhor, sempre nos chamando a atenção para esse desafio. Oh, aleluia. Confrontou com a palavra, Paulo diz, o Espírito Santo gera uma tristeza, uma angústia, um pranto, um choro. E a Bíblia diz que essa tristeza, de acordo com Deus, não é um remorso de Judas. Não é aquele choro simplesmente por remorso ou por medo da punição que virá. Não. Mas é o choro de reconhecimento, o quão distante está, e que agora está distante, está diante de uma grande oportunidade de mudança. E essa tristeza, segundo Deus, gera o milagre da regeneração. Enquanto não entender a nossa posição natural e aceitar a condição imposta por Jesus, estamos ainda dificultando a regeneração. Por isso diz o profeta, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, então está mais difícil, não está, Dedé? Não é o evangelho é poder, mas o mundo está trazendo teses de endurecimento e os corações estão enrijecendo e não estão mais sensíveis e não acatam mais, não se submetem, não se dobram. Enquanto isso, estão querendo simplesmente amansar, estão simplesmente querendo, de certa forma, encobrir ou falsificar o nascimento, sem, contudo, deixar que ele ocorra de fato e de verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Eu posso perguntar, né? O texto de João, capítulo 3, verso 5, então Jesus está dizendo que, na verdade te digo, que
que é aquele que não nascer da água do Espírito. Nós sempre ouvimos esse texto que esta água está relacionada ao batismo, não é isso? Muitas vezes nós aprendemos isso. E quantas vezes os mais antigos falavam que aquele que não se batizar, ou seja, não descer as águas, segundo o texto de João, ele não seria salvo. O que o senhor pode falar sobre isso? Porque o texto fala primeiro nascer da água e depois nascer do Espírito. Essa água realmente está relacionada ao batismo? Sei que o senhor já falou de algumas coisas aqui, mas o que o senhor pode passar mais para nós sobre essa questão do que nós já ouvimos sobre isso, que essa água é o batismo, ou seja, é você descer as águas batismais. Quem não desce, então não pode ser salvo. Aí seria algo muito prático, né? E fácil, né? De acontecer. Aí pegava um camarada aí, trazia aqui, está salvo. Né? Entendeu? Então, não funciona assim. Né? Não funciona assim. É bem verdade que Jesus diz, aquele que crer e for, será? Isso, então, mas, todavia, me lembro, não sei se o Marco estava lá no seminário SEAD em São Miguel, alguém disse assim, mas e o ladrão da cruz? Jesus diz, hoje tu vai estar comigo no paraíso, ele foi batizado? Não. Alguém disse assim, mas aquele era um ladrão que estava morrendo, e você é um ladrão que está vivo. Então, esse batismo que o Flávio está dizendo, note bem, ele funciona como um testemunho de que algo já aconteceu dentro de você. Quando é verdadeiro, ele sela uma vida passada, inaugura uma vida nova. Ele é um elemento de marco, carimbo. Amém? Como se fosse uma aliança. Amém? Então, ele não tem o poder de regenerar, mas ele funciona como um elemento que serve de testemunho para o regenerado, que dizer, já aconteceu um novo nascimento, agora eu vou obedecer àquele que me gerou de novo. Eu vou deixar ser batizado. Então, tem pessoas que por N motivo a igreja não batiza. Não tem? Sim ou não? Tem ou não tem? Por motivo de relacionamento familiar, alguma situação, né, de convivência que se julga ilegal, né? Mas isso não impede, gente, o poder de Deus de gerar de novo. Isso é condição física da igreja como instituição. A palavra está falando de algo espiritual, mais profundo, que está além da nossa capacidade de normatizar. E seu próprio Jesus que instrumentalizou e assim condicionou. Então, não vamos confundir isso com regras de ministério A ou B. Aqui é regra da palavra. Nenhuma regra pode estar acima das Escrituras. Amém? Eu podia até dizer aqui, fulano não batizou ainda, não está salvo. Quem sou eu? Se ele nasceu de novo, começa a dar sinais de que ele tem vida nova. O novo nascimento, o regenerado, começa a dar sinais daquele que o gerou. Amém? Sim ou não? Ele começa o quê? Despertar para as coisas de Deus. Amém? Eu me lembro lá no Gerardo Procópio, quando eu recebi o Espírito Santo da promessa, mesmo sendo de uma família evangélica, né? A irmã Dedé sabe, eu não pensava outra coisa a não ser pregar o evangelho. E nós íamos nas praças, né, Dedé? Com 10 anos ali, nós pregava ali na cidade. E era um desejo de falar para todo mundo que aquilo era verdade, que a palavra de Deus tinha o poder de fazer uma pessoa de novo. Né? E ele condicionava todo mundo igual. Então ninguém tem que jogar pedra em A e B, porque se nasceu da carne, todo mundo está na carne.
E uma vez que nasceu do Espírito, aí é que muda mesmo. Aí que você não vai julgar mais, porque você vai reconhecer, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, você estaria na mesma, ou até em piores estados. Glória a Deus. Nascer do Espírito também é um outro milagre. Jesus recebeu um corpo preparado por quem? Aprendemos aqui. Uma das obras do Espírito Santo foi criar um corpo para Jesus. E é também uma tarefa do Espírito Santo gerar em nós uma natureza divina. Antes, irmão Zeni, tinha só o DNA de Senhor Domingos e Dona Maria. Confrontou um dia com a palavra. Não é porque teu pai te trouxe para a igreja, não. Porque o pai trouxe muita gente para a igreja e ainda não aconteceu. Mas feliz é aquele que hoje, ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Que o Senhor hoje faça morada nos nossos corações. Seja grande, seja pequeno, seja adulto, não tem idade. Ele pode gerar de novo, em qualquer idade. E aí, diz Paulo que todos nós que recebemos Cristo, fomos batizados no corpo de Cristo. Olha aí. Amém? Não é o batismo nas águas, é o batismo no corpo de... Qual é o corpo de Cristo? Não é o corpo físico, mas é o corpo místico, representado por todos aqueles que foram imersos nesse corpo. Às vezes não faz parte do rol dessa ou daquela igreja, mas ele faz parte da igreja invisível do Senhor Jesus. Esse é nascer do Espírito. O Espírito pega, insere ele no meio, integra ele ao corpo, à igreja. Amém? Ele pode sair dessa, mas ele vai para outra. Eu vou servir o Senhor Jesus. Eu não estou ali na fundo da vida, eu estou na casa da peça. Eu estou lá na Universal, eu estou lá, eu sou de Jesus, eu tenho um encontro com Jesus, eu pertenço ao corpo de Jesus, eu pertenço à igreja. Isso é aquele que nasceu de novo, não importa onde, ele vai funcionar como aquele que recebeu uma natureza nova. Glória a Deus. Seguindo aí, agora, sinais daquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Continuando lá em Gálatas, completando lá, Gálatas 5, agora, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Não há lei, quer dizer, está anulado aquela força, aquela lei natural que levava a pessoa somente nas obras da carne. Agora começa a produzir nele algo novo, que não é algo da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. Aqui está falando de algumas coisas que ela tem que nascer de novo. Temperança e desenvolvimento. Várias tem, algumas não. Jesus disse que um dá 100, né, irmã Rosimeire? Outro dá 50, dá 30, amém? Vamos dizer que você não seja 100% no fruto, mas na sua essência, ele é divino e tem sabor do céu. Aleluia, glória a Deus. O amor que você dedica e não fingido e vem do céu, você dá sinais que recebeu, então, por herança na sua natureza, o DNA do Espírito Santo. Porque diz aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. É bem verdade que se adubar, se trabalhar, melhora a produção. A quantia, não na quantidade, mas na qualidade. Quando alguém diz, Deus quer qualidade e não quantidade, nós entendemos que é de gente, não. É de fruto.
frutos que nós operamos. Tem algo que só pode vir de Deus. Nicodemos olhou para Jesus e disse: ninguém pode fazer coisa que tu faz como homem se não vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O dia que alguém olhar para tu e dizer: você faz coisas incríveis que ninguém faz, porque certamente você tem uma força maior que nem sei de onde vem, mas você tem, porque o Senhor opera em você o fruto da regeneração, que é o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Sinais da regeneração. Primeiro foi confrontado com a palavra. Você não foi convencido. Eu me converti quando ouvi um testemunho. O testemunho, ele motivou a sua fé, mas a sua fé tem que ser apoiada na palavra. Tem um hino que diz, irmã Ellen, que o tema do bom pregador é o Calvário. A igreja pode ser linda, maravilhosa, a luz piscante, parede escura, todo mundo bailando, e saltitando, e se alegrando, mas se não tiver o poder da palavra que influencia, que leva as pessoas ao novo nascimento, está derrotado como a igreja falida, que não tem fruto e não pode produzir, porque nela não houve os sinais verdadeiros do encontro com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Regeneração traz fruto, que é aquilo que te faz parecer com Deus. Alguém fica perguntando assim: o homem é imagem e semelhança de Deus? Será que Deus... Um dia eu fui assistir a primeira aula de teologia, o professor já chegou: vocês estão pensando o quê? Deus não tem pé, não tem cabeça, não tem olho, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei: meu Deus, acho que eu vou embora. Porque a Bíblia está falando de mão, está falando de pé, está falando de olho. Mas o que nos faz parecer com Deus não é físico, é os frutos do Espírito, que o Espírito gera na sua vida. Crente infrutífero não está dando sinais de que uma nova natureza está nele. Glória a Deus. Depois do novo nascimento, da regeneração, algo que acontece é a conversão. E essa vai ser a última que eu vou falar hoje, não vou ter mais tempo de esticar, né? Conversão. A gente costuma dizer assim, né, irmão Ribeiro? Fulano não é convertido. Por que não é convertido? O que é conversão? Uma marca, um bom motorista. As plaquinhas às vezes manda converter, não manda, Marcos? Faça a conversão. Conversão, o que é? Mudança de rota. Mudança de direção. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para onde nossos pés nos levavam quando ainda servíamos tão somente a carne, quando era só da carne. Para onde nossos pés nos levavam? Jesus disse que o mundo caminha a passo largo para o abismo. Mas eles não estão vendo, porque isso é compartilho para a natureza. Eles vão até rindo, cantando, até cair o precipício. Meu Deus, ou não é? Irmãos, nós que recebemos a graça, precisamos entender isso e clamar ao Senhor por visão. Visão de Deus para esse mundo. Diz que um dia Jesus parou e começou a olhar. E viu os homens andando como ovelha que não tem. Cada um caminhava pelo seu próprio. Foi aonde ele disse: falta trabalhador para orientar, para conduzir. Orai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para avisar esse povo aonde eles estão indo. Glória a Jesus. Aleluia.
conversão é mudança de rota. Amém? Se converteu, sinal de conversão. Aonde está falando de Jesus? Aonde eu tenho que falar de Jesus? É para lá que eu vou. Amém? Eu podia ficar em casa hoje, mas tem alguém que está precisando da minha oração. Eu vou lá. Mudei de direção. As coisas que eu fazia na carne, agora eu faço na força e no poder. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Como Glória. está os seus sintomas, os seus sinais de regeneração? Você está tendo mais incentivo para caminhar para cá ou para cá? Diz que Abraão, quando chegou na terra desconhecida, ele andava para um lado ou outro, colocava a tenda aqui, colocava a tenda ali, virava para uma banda e para outra, mas um dia ele falou: aqui eu vou parar. Estabeleceu ali um altar chamado Betel, virou a sua frente para Betel e nas suas costas estava aí, que significa local de destruição, de monturo, lixo, de coisas abomináveis. Ele deu as costas para aí e virou a sua frente para Betel. Oh, o crente que recebeu a regeneração, recebeu também a natureza de Cristo pelos frutos e agora ele mudou de rota. Ele não olha mais para um lado e para o outro. O escritor aos Hebreus diz que agora é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. O qual serve-nos como exemplo que pelo gozo que lhe estava proposto, ele foi caminhando, passo a passo, abandonando o pecado que de perto rodeia e caminhando firmemente para o alvo final, que é o encontro com Deus. Nada disso nos dá o direito de sentar e ver se esplêndido e dizer: nasci de novo, mudei de direção, já estou agradando a Deus em algumas coisas. Aí nós entraríamos numa doutrina do determinismo, uma vez salvo, salvo para sempre, que é uma outra coisa que nós vamos falar outro dia aqui, né? Amém? Então, a salvação lhe foi dada, mas precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada, precisa ser mantida na fé, alimentada pela palavra de Deus. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você foi salvo, regenerou, tem o fruto do Espírito, então trate de estar aonde se alimenta e aonde te dê também oportunidade de trabalho, de agir, para que possa crescer em um corpo bem estruturado, ajustado, que cresce na medida da proporção acrescentada por Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Um dos exemplos mais claros, falta 5 minutos ali, e 12, 13 minutos aqui. Um dos exemplos mais claros de uma conversão, mudança de direção. É um texto um pouquinho longo, não precisamos ler todo, mas fala em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Possamos ver aqui a história de um jovem que, movido pela carne, parece que ele só tinha a natureza da carne, porque não fez questão de nada que possuía, e diz: eu vou abrir mão de tudo, porque eu tenho um prazer maior em certas coisas do que em outras, e eu vou deixar-me satisfazer por inteiro em tudo quanto eu gosto, e eu vou pedir ao meu Pai que me libere, porque a minha natureza não diz nada com isso que está acontecendo aqui. Eu tenho uma outra natureza e é para lá que eu vou. Meu Deus. Amém? Irmão, se a pessoa não é nascida de novo, não tem quem empreende ele, não tem quem empreende uma carne que nasceu, como diz Davi: eu fui formado em pecado e em iniquidade. Minha mãe não
por uns dias, ficar ali segurando. Eu não vou fazer. Irmão, não tem essa. Ou você vem para Jesus e se livra de uma vez por toda dessa força, dessa lei, ou então vai viver atormentado, perdido, fracassado, sem conseguir êxito na sua jornada. Vem para Jesus. Glória a Deus, Não importa se você já tem tempo de caminhada, se já está na igreja A ou B, não importa o que você é. O que precisa é ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nicodemos era mestre em Israel, não é pouca coisa não. Tem gente que quer ser só israelita, né? E não consegue, porque por razões óbvias, né? Mas esse cidadão era mestre. Mas Jesus disse, não adianta nada o teu mestrado, o teu reinado, a tua pompa, o teu poder, a tua sabedoria. Aqui você não sabe de nada. Você precisa começar do zero. Deus estabeleceu que todos voltassem ao zero, para que a partir daí fizesse o mundo. Glória a Deus. Então, nesse texto vai falar de um determinado jovem deixou a sua casa e foi viver dissolutamente. O que é isso? Sem regra, sem lei. Porque você faz o que eu gosto, ninguém manda em mim. Eu pedi até meu pai a emancipação, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. E começou. Essa é a mente de uma pessoa com sinais de carnalidade, sem novo nascimento. Glória a Deus. Mas um dia, diz que ele foi confrontado na sua mente por uma mensagem do céu. E essa mensagem dizia para ele: volta, confessa, se arrepende, que você tem chance. Diz que ele sentou, creio que chorou, porque se viu o quanto de distante ele estava. E preocupado agora, será que vai me receber mesmo? O que vai acontecer comigo? Eu já vi alguém dizer assim, é grande o meu pecado, para mim não tem jeito. Mas o Espírito Santo lhe garante vitória. O Espírito Santo disse a ele, volta para o teu pai. E ele disse, então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra o céu. Eu estou no chão, na lona, zerado. Eu não tenho nem mais do teu sangue, nem direito. Não sou digno de ter a tua paternidade. Mas, pela tua bondade, misericórdia, permita que eu seja aí um agregado, um trabalhador. Outra fase da regeneração é a justificação. Antes, condenado, atormentado. Ele reconheceu, confessou, chegou diante do Pai. O Pai não só o perdoou, mas o justificou. O que é justificar? Devolver a ele o posto que lhe era devido. Eu não só te perdoo, mas eu vou te honrar por essa atitude, por esse ato. Você estava perdido, caminhando uma rota de perdição. Você foi trazido de volta. Então, o perdoou. E um dos momentos mais marcantes que eu acho nas Escrituras, que marca o que Deus faz e fez conosco, quando Ele definitivamente sela a sua aliança, coloca um anel no dedo. Porque o filho legítimo carregava uma marca, o Senhor deixava. Aleluia. As Escrituras diz que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor da sua promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você não vê, o mundo vê. Você tem a marca de Cristo. Aleluia. Você tem o anel do Filho. Glória a Jesus. Da promessa. Você ocupa um posto de filho. Porque diz a palavra, veio para os que eram seus, os seus não receberam.
receberam, deu-lhe o poder de ser chamado? Oh, aleluia. Isso não é pouca coisa. Irmão, Deus não só deu perdão, não. Ele deu a justificação. Glória a Deus. Ninguém aqui é justo, não é, Daniel? Alguém aqui é justo? Por conta própria, não. Mas nesse ato benevolente, a partir da regeneração, da conversão, da santificação, ocorre a justificação, que é reposicionar. Então, antes, todos os pecados estavam caídos e destituídos da glória de Deus. Agora, na regeneração, na conversão, foi restituído a posição de salvo. Aleluia. E essa posição que Deus nos colocou, e faça valer essa graça que Deus derramou sobre a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Noite de bênção, noite de vitória. Amém? A lição tem algumas questões, eu não sei se aqui na minha forma de escorrer, eu alcancei objetivo suficiente que desse subsídio aos irmãos para responder aqui o questionário pré-elaborado. Mas, para concluir, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano. Guarde bem isso. Está se esforçando? Diz a palavra, lança sobre ele o seu esforço, a sua ansiedade. Fala com Deus. Não brigue sozinho. Não brigue com o pecado. Não brigue com a fraqueza. Fala com o Senhor. Utilize a palavra. Mas uma transformação espiritual profunda, como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto. Em outras versões, nascer de novo quer dizer nascer do alto. Nascemos uma vez da natureza humana. Nascer do alto. Vamos lá então. De acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o que significa a expressão nascer de novo? Eu acho que eu acabei respondendo agora isso aqui. Quem foi esperto já pegou. O que você respondeu aí? Nascer de novo significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito Santo. Vamos aceitar a resposta dela como certa? Sim ou não? Sim? Está certa a resposta. Palma para a Juliana. Pergunta número 2. Como é possível constatar a ação do Espírito Santo na vida do pecador regenerado? Hã? Como é que eu sei que ele está regenerado? Os frutos. Quem escreveu mais alguma coisa? Pode ser que alguém dê uma palavrinha aí. Oi? Pela mudança também interior. É lá dentro, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por fora, eu sou bom. Né? Mas lá dentro, está morto. Então, um dos sinais é isso aí. Mudança interior e pela manifestação do fruto do Espírito, como a irmã Divânia já disse. Vamos aceitar a resposta como certa? Amém? Palmas para a irmã Divânia. Todo mundo merece um louvor aqui. O que a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? O que fica claro nessa incompreensão de Nicodemos? Ele não era salvo, ele não era nascido de novo. Não, é verdade. Ele não é nascido de novo. Quem acrescenta mais?
conhecer, discernir e entender as coisas de Deus. Por isso, sempre com a palavra de Deus, pede ajuda ao Espírito Santo. Ele é o ensinador, ele é o guia. Quem disse assim, eu li a palavra e entendi muito pouco, ou quase nada. Hã? Isso. Então, precisa de recurso extra. E aonde vem? Do céu, o Espírito de Deus. Então, Nicodemos, faltava a ele a natureza do céu. Ele conhecia de coisas terrenas. Então, a mente humana. Você vê pessoas sábias, de doutorado, como diz o pastor Flávio, PhD não sei aonde, e fez não sei o quê, enfim. Mas, coisas pequenas, espirituais, causam um turbilhão de heresia e de conversa que não chega a lugar nenhum. Enquanto uma pessoa simples, mas dotada do Espírito Santo, tem grandes interpretações e fundamenta grandes verdades nas Escrituras. O que significa a expressão? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa? A carne gera para quem? Para a carne. Mas o Espírito produz vida espiritual, verdadeira intimidade com Deus. Para encerrar, em linhas gerais, o que é o fruto do Espírito? Sim, né? Graças a Deus. Mas, em linhas gerais, traduzindo e fazendo como se colocar no liquidificador, né, irmão Zeni? E faz um suco, né? Para tirar uma ideia central. O fruto do Espírito nada mais é do que virtudes cristãs, que brota, que evidencia na vida do cristão, que mostra que ele está vivendo uma nova vida com Cristo. Deus nos abençoe com a sua palavra. Glória a Jesus. Amém? Ficamos por aqui com essa aula. E domingo que vem temos nossas aulas no horário habitual. Amém? Às 9 da manhã, nossa escola dominical. Hoje foi uma aula em horário especial, específico.